Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, boa noite, amigo e amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. Olha, daqui a pouco o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, meu pai de sangue, meu pai na fé, trará uma poderosa e reveladora mensagem de paz e vida para você que vive uma situação humilhante de dar dó, você que não tem paz no coração, você que já perdeu a credibilidade com os seus parentes, você que percebe que te olham com desprezo, até com pena e com dó, você que sabe que estão falando por aí que o seu caso não tem mais jeito, que você já era, que o jeito é esperar, né? A sua hora chegar para tudo isso acabar. Você que não tem mais credibilidade nenhuma, credibilidade zero, você que precisa mudar mesmo, de verdade. Então você não pode perder a mensagem de hoje com João Ribe Palharim. Mesmo que você não seja essa pessoa, você precisa assistir a esta mensagem se você conhece alguém que vive dessa forma, se tem alguém na sua família que está passando por isso, tá bom? Então, não troque de canal, fique conosco do início até o finalzinho do programa, porque Deus quer e vai falar poderosamente com você. E aqui é o seu lugar. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. É isso aí, daqui a pouco a mensagem de paz e vida. Antes, eu tenho alguns recados importantes. Amanhã o pastor João Ribe espera por você em 2 horários especiais na sede nacional da Paz e Vida, às 10 horas da manhã e 6 horas da noite. Ele vai trazer a palavra de Deus e ele vai orar pela sua vida nos 2 horários. E enquanto ele estiver orando, nós vamos fazer a poderosa unção com óleo sobre a sua vida. E se você ainda não tem o seu livro Paráclitos, venha buscar o seu. Anote o endereço aí, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Ali pertinho mesmo do metrô Portuguesa Tietê, com estacionamento gratuito. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus. João Ribe Palharim. Um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça. E o povo de Pernambuco que sofreu com os alagamentos, não é? Teve gente que perdeu móveis, eletrodoméstico, fogão, geladeira, televisão. Teve gente que perdeu documento, gente que perdeu carro. Muitas perdas mesmo. O pastor João Ribe acompanhou tudo isso. E agora ele quer começar a clamar a Deus para que você possa encontrar restituição, para que você encontre forças para reconquistar tudo aquilo que esta catástrofe da natureza fez você perder. Então anote aí, olha, a agenda do pastor João Ribe no mês de julho em Pernambuco, um estado que sofreu muito recentemente. Dia 20 de julho, quarta-feira, às 7 horas da noite, pastor João Ribe estará na Paz e Vida de Olinda, juntamente com a sua filha na fé, pastora Vânia Silvéria, na Avenida Santos Dumont,
número 150, no bairro Varadouro, em Olinda, Pernambuco. E no dia 22 de julho, cai numa sexta-feira, certo? Às 7 horas da noite, o pastor João Ribe estará esperando por você na Paz e Vida de Prazeres, junto com o seu filho na fé, o pastor Edson Mota, na rua Arão Lins de Andrade, número 600, no bairro Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Compareça. E no domingo, dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, e aí sim em santo jejum, se consagrando especialmente para estar na sede estadual da Paz e Vida de Pernambuco, juntamente com o seu filho na fé, o pastor Alexandre Teodoro. Anote aí o endereço. Avenida Caxangá, número 5013, na Várzea, em Recife. Então não falte, porque realmente vai ser uma bênção. Você que precisa ser levantado, você que precisa da força e da ajuda, da bênção de Deus, você não pode faltar, vai ser uma bênção. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. Bom, você sabe, muita gente vive de maneira deplorável, não tem paz, uma situação miserável, humilhante de dar dó. É um caso perdido, não é? Quem olha de fora pensa até que não tem mais jeito e diz que agora é esperar a hora chegar e essa dor acabar. Quantas pessoas você conhece assim? Tem alguém na sua família passando por isso? E você, essa também é a sua história, a sua triste realidade? Ninguém confia mais em você, você perdeu a credibilidade. Então hoje você vai conhecer um homem do qual todos tinham medo, pena, desprezo e até ódio, mas que mudou completamente, de uma vez por todas. Portanto, vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da Comunidade Cristã Paz e Vida, pastor João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje, de possesso a pregador, a transformação do gadareno. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: de possesso a pregador. A transformação do gadareno. Então, abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler o versículo 30. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 30. Se tiver alguém perto de você sem o Evangelho, divida com a pessoa a leitura. Está escrito o seguinte: e perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Jesus está diante de um homem possesso. Já vou te dar os detalhes do sofrimento desse homem, que estava já com esse problema há muito tempo. E ele tem muitos demônios, em um único corpo, muitos demônios. E Jesus foi expulsar o demônio. Mas eram muitos, deu trabalho até para Jesus. Não saíram todos de primeira. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse:
legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. O abismo é um lugar que nenhum demônio quer ir. É um lugar vazio, onde não tem uma pedra para descansar, não tem uma pedra para sentar. É escuridão total. Até os demônios têm pavor daquele lugar. E eles suplicaram para Jesus que não os mandasse para o abismo. Então eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E perguntou-lhe Jesus, bem alto, e perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Amém? Eu sei que hoje em dia muitas pessoas nem sequer acreditam no demônio, acham que isso é uma fantasia criada pelos mais antigos para atemorizar as pessoas, que o demônio seria mais ou menos como Papai Noel. Você sabe que Papai Noel não existe, né? Pensei que você ia falar, não acredito, não. Não, você está brincando comigo. Tem gente que fala, o quê? Papai Noel não existe? Como? E com relação ao demônio também é a mesma situação. Tem gente que fala, imagina, os pais da gente, os nossos avós, os antigos falavam disso, mas o diabo não existe. E a última novidade de Satanás agora, que tem vários nomes, inclusive Exu, a última novidade é dizer que Exu é bom, como fez uma escola de samba no Rio de Janeiro, que ganhou o primeiro lugar do carnaval, inclusive. Preço baratinho, né? Melhor escola de samba do Rio de Janeiro, todo mundo ali dizendo que Exu é bom, e as pessoas que pertenciam à escola, quando eram entrevistadas, diziam, não, nós temos que melhorar a imagem do Exu. Nós temos que retrabalhar esse conceito. O Exu não é mau, não. O Exu é bom, é um espírito bom. O diabo, ele quer passar por bom. Ele pode dizer que ele é bom, mas eu quero que você escute essa palavra. O grande truque de Satanás é fazer as pessoas não acreditarem nele, acharem que ele não existe, para que ele possa atuar livremente. Então Jesus seria um doido, não é? Porque aqui ele está conversando com um rapaz cheio de demônios. Então Jesus está falando com uma fantasia. Jesus é um bobo que está conversando com um doido que pensa que tem demônio. Jesus perguntou até o nome do demônio, e o demônio falou legião. Esse nome que o próprio demônio se deu, legião, na verdade, não se trata de uma personalidade, uma entidade chamada legião. Se trata de milhares de demônios. Milhares. É uma coletividade. Legião é um coletivo. Se a referência da época de Jesus para uma legião romana for a mesma que o demônio está usando, uma legião do exército romano era constituída de 6.000 legionários, 6.000 soldados. Então o demônio está dizendo que ali eles são 6.000 dentro de um único homem. Então, se o demônio não existisse, por que Jesus ressuscitado, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que tem toda a inteligência criativa do universo, o autor da vida, o criador de todas as coisas, por que ele ressuscitado iria dizer para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios.
Por que Jesus, que não há ninguém com tanta sabedoria e inteligência como ele, ressuscitado, iria nos mandar expulsar um mito, uma fantasia, uma lenda? Não, Jesus está falando de Satanás. Ele deu para os discípulos poder e autoridade para expulsar os demônios. E qualquer pessoa que crê em Jesus tem autoridade para expulsar os demônios. É um sinal que segue a pessoa que crê em Jesus. Então, o demônio existe. E ele é muito inteligente. E tem a seu favor milhares e milhares de anos de experiência para enganar e seduzir a raça humana. Satanás, ele, como fez com essa escola de samba no Rio de Janeiro e divulgou em rede nacional por várias emissoras de televisão e rádio e também pela mídia impressa, o Exu é bom, sim, temos que mudar a imagem do Exu. O diabo não vai dizer que ele é ruim, ele quer passar por bom. O diabo usa sapatos de veludo, viu? E ele se transfigura em anjo de luz para enganar os simples, diz o Evangelho. E ele consegue pegar as suas armadilhas e fantasiar de algo bom, né? O diabo, ele pega o pecado, as drogas, a bebida, o jogo e faz uma coisa glamurosa para a pessoa entrar num cassino vestida até de fraque, com gravata borboleta, e ficar lá jogando com gente bem vestida e elegante, como se aquilo fosse uma coisa agradável e de status. A mesma coisa é com a droga. Os ricos, os milionários, mergulhando, caindo nessa armadilha, se entupindo de pó e de uísque, porque acha glamouroso. Não consegue entender que o diabo está dourando a pílula, disfarçando o abismo, a tragédia, o inferno. O diabo, ele é um ator, preste atenção nisso. Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira. É um adversário real. A palavra Satanás vem do hebraico Satã e significa adversário. Ele é adversário da raça humana desde o princípio. E fala-se dele desde Gênesis até Apocalipse. Até o fim da Bíblia, do começo ao fim, Satanás está ali agindo. Então, o que ele faz? Ele seduz, ele cega, ele engana, ele mente, ele trapaceia e ainda passa por bonzinho. Está todo mundo aplaudindo o Exu agora. O Exu é o diabo. Ele pode falar que é bonzinho, que ele é mal compreendido pela humanidade, mas você vai ver o que o Exu faz. Você vai ver o que o diabo faz e continua fazendo. E agindo na invisibilidade. É um espírito mentiroso e covarde. Então Jesus perguntou para esse demônio, que era o porta-voz da legião: qual é o seu nome? Ele respondeu: legião, porque somos muitos. Jesus está expulsando deste homem que está nessa situação há muito e muito tempo, e os demônios suplicam para Jesus, imploram para Jesus: por favor, não nos mande para o abismo. Eles não querem ir para o abismo. Eles gostariam de ir para o sambódromo. O abismo não. O abismo não, Jesus. Na passarela do samba tudo bem. Mas para o abismo não, Jesus. Para o abismo não. Preste atenção. Quem acredita que Jesus estava expulsando uma legião de demônios deste homem e que os demônios imploraram para não serem enviados para o abismo? Quem crê que isso aconteceu?
Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos para o céu e glorifique ao Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Diga: Senhor, me dá sabedoria, me faz entender a tua palavra. Vai falando isso para Jesus. Abre o meu entendimento, Senhor. Retira a cegueira espiritual. Vai aplaudindo, glorificando e falando com Jesus. Não pare. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber estas palmas, estes glórias e estas súplicas. Não só do povo que está aqui, mas em toda parte tem alguém te glorificando agora. Então vem com teu Espírito, vem falar com cada pessoa. Fala com quem está aqui pessoalmente e com quem está à distância, assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, pela internet. Senhor, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Jesus atravessou o mar da Galileia e foi do outro lado para libertar este homem que há muitos e muitos anos era possesso de demônios, e ele ficou conhecido como o endemoniado de Gadara. Gadara era uma cidade, uma pequena cidade à beira-mar, do outro lado do mar da Galileia. Jesus, assim que o barco do Senhor atracou na pequena praia, esse demônio que estava no alto de uma montanha, e aquela montanha tinha muitas cavernas, e aquelas cavernas eram usadas como sepulcros. Na época de Jesus, os mortos eram colocados em grutas, e esse endemoniado, ele morava ali, no cemitério. Satanás sempre teve uma predileção pelo cemitério, porque o cemitério é um monumento à morte. O cemitério não é um monumento à vida. E o autor da morte é o próprio demônio. Então ele gosta de ficar ali, aonde a sua vitória contra a humanidade é declarada toda vez que uma pessoa morre. É como se Satanás dissesse: o cemitério é o meu domínio, é o meu trono. Eu criei o cemitério, eu criei a morte. E a morte vem por causa do pecado. Eu trouxe o pecado. Então Satanás, ele tem uma predileção muito grande por cemitérios. Repare você que não por acaso os piores trabalhos de feitiçaria e magia negra são encomendados dentro de cemitérios, porque ali Satanás se sente todo poderoso. Eu trouxe a morte para esse planeta, eu inaugurei o cemitério. Então este endemoniado não levava uma vida normal, ele não morava em casas, o Evangelho nos conta, nem com a família. Ele morava sozinho no cemitério, e de dia e noite ficava gritando, uivando, aterrorizando Gadara. Ele era tão feroz, violento e perigoso, que as pessoas tinham medo de passar pelo caminho e serem abordadas por aquele endemoniado. As pessoas evitavam passar por perto daquele cemitério. E lá no cemitério, quando aquele corpo precisava matar a sede, os demônios não queriam que aquele corpo morresse. Além de fazê-lo beber água do mar da Galileia,
os demônios faziam aquele moço se ferir com pedras, se cortar e beber o próprio sangue. E quando tinha fome, não ia pescar no mar da Galileia e comer peixes. Os demônios faziam o corpo daquele endemoniado violar os cadáveres e se alimentar da carne putrefada de gente morta. Ele comia carniça humana. Ele comia cadáveres. E vivia gritando. Uma vez o povoado de Gadara se reuniu, não suportando mais aquela falta de paz. E os homens valentes, corajosos disseram: vamos aprisioná-lo. Vamos acorrentá-lo, vamos prender essa fera. E o Evangelho nos conta que fizeram isso várias vezes. E ele sempre escapava, porque ele era possuído de uma força sobre-humana. E mesmo com as correntes, ele fazia cada uma delas em migalhas, diz a palavra. Ele despedaçava os grilhões, as cadeias, os cadeados. Nenhuma prisão conseguia mantê-lo. Ele tinha uma força anormal. Na época não existia aço, tudo era feito com ferro, mas ele arrebentava aquelas correntes de ferro como se fossem de papel, como se fossem linho, um tecido para rasgar. Ele arrebentava e aterrorizava, todo mundo corria. Várias vezes tentaram prendê-lo. O Evangelho usa essa expressão: e ninguém podia amansá-lo. Essa era a vida desse homem há muitos e muitos anos. Alguém poderia dizer: louco, problema psicológico, problema psiquiátrico, caso de internação em hospício. E vou dizer uma coisa para você: as unidades de tratamento de pessoas com doenças mentais tem ali casos que realmente são distúrbios psicológicos, mas muitos ali dentro são pessoas possessas que acabaram internadas como loucas e que depois são medicadas com remédios fortíssimos e ficam num estado de aparente letargia e calma. Mas o demônio está lá. Os demônios agem desta maneira, para levar a pessoa à loucura, ao confinamento, à destruição, à separação da família. Nesse caso aqui, os demônios tinham obtido êxito, mas como eu te contei, Jesus teve o trabalho de sair do outro lado do mar da Galileia, atravessar o mar inteiro, inclusive enfrentando uma tempestade que quase afundou o barco, para ir do outro lado do mar, libertar uma única pessoa. Eu vou trazer isso para você agora. Você que veio aqui hoje, que está sofrendo demais, que ouve barulhos estranhos, aparentemente que surgem do nada, o teto que estala, a janela que bate, os móveis que fazem barulhos, passos pela casa, vultos que você vê na escuridão, pesadelos horríveis com a morte. Você que vive angustiado, angustiada, Deus sabe do teu caso, o Senhor sabe do teu problema, e hoje Ele não está vindo do outro lado do mar da Galileia, Ele está vindo do seu trono de glória, o seu trono de poder. Veio aqui especialmente para libertar a tua vida. Pode ter certeza disso. Todos que vieram aqui serão libertados. Que mensagem poderosa, uma mensagem de transformação para a sua vida. Daqui a pouco continua, hein? Só preciso lembrar a você que amanhã, segunda-feira, Pastor João Ribe Palharim espera por você em 2 horários na sede nacional da Comunidade Cristã Paz e Vida, 10 da manhã e 6 horas da noite.
Anote o endereço e compareça. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, ali pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com estacionamento gratuito. E você ainda vai ganhar este lindo presente. Este livro é um tesouro. Você que ainda não tem, venha garantir o seu. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E agora, continue acompanhando a mensagem de paz e vida. Você que vive angustiado, angustiada, Deus sabe do teu caso, o Senhor sabe do teu problema. E hoje Ele não está vindo do outro lado do mar da Galileia, Ele está vindo do seu trono de glória, o seu trono de poder. Veio aqui especialmente para libertar a tua vida. Pode ter certeza disso. Todos que vieram aqui serão libertados. Jesus não falha. Por mais trabalhoso que seja, Ele não falha. Ele cumpre o seu propósito, porque Ele não admite que Satanás faça de gato e sapato a imagem humana que Ele criou à sua própria semelhança. Jesus atravessou o mar. Assim que o barco atracou na praia de lá dos sepulcros, os demônios avistaram Jesus. Os demônios sentiram um grande pavor. Trataram de correr e descer aquele monte pedregoso, escorregadio. Trataram de correr até a praia do mar da Galileia. E os discípulos viram apenas um homem se ajoelhar diante de Jesus. Maltrapilho, barbudo, unhas compridas, cabelo desgrenhado, sujo, imundo, cheirando mal. Os discípulos viram apenas um homem. Mas os discípulos começaram a entender quando aquele homem prostrado diante de Jesus na praia do mar da Galileia olhou para o Senhor com os olhos fulminantes e ao mesmo tempo de pavor, olhos frios, congelantes, mas também apavorados. E os discípulos escutaram, por isso que eles escreveram, por isso que anotaram, saiu da boca daquele homem: que viestes fazer aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste destruir-nos? E os discípulos escutaram Jesus dizer: sai dele, demônio. Mas não era um demônio. E os demônios começaram a gritar: se nos expulsa, por favor, não nos mande para o abismo. Qual é o teu nome? Legião. Legião é o nosso nome. Não nos mande para o abismo. Os discípulos começaram a entender que não era um homem apenas ali. Não era apenas um ser, mas milhares numa única pessoa. A explicação daquele sofrimento, por que aquele era o terror de Gadara? Ele tinha uma legião de demônios. Ninguém conseguia amansá-lo. Mas olha você, olha lá. É um homem, mas tem uma legião dentro dele. Vê se os demônios estão ferozes. Eles estão parecendo uma criancinha amedrontada. Ai, não nos mande para o abismo. Ninguém conseguiria fazer isso, a não ser Jesus, o Todo-Poderoso. Os demônios sabem quem Ele é. Os demônios têm pavor. Eu vou dizer uma coisa: a humanidade tem menos pavor e temor de Jesus do que o inferno. Os demônios sabem quem Jesus é. Já a humanidade pensa várias coisas a respeito de Jesus. Um sábio, um revolucionário, um homem inteligentíssimo, o espírito mais evoluído que já veio a esse planeta. A humanidade tem várias ideias. Um profeta, Jesus, um grande profeta, um grande mestre, um iluminado.
A humanidade tem várias ideias a respeito de Jesus, mas o inferno sabe exatamente quem é Jesus. E eu vou dizer isso para o demônio que te acompanha, para o espírito que te atrapalha, para essa entidade que foi paga para te perseguir e te prejudicar. Eu vou dizer isso para esse demônio que te acompanhou até aqui nessa igreja. Saiba, Satanás, que quem está neste lugar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aonde Ele está presente, demônio, você vai ter que ir embora. E sabe para onde você vai, Satanás? Você vai para o abismo. Estou falando isso para apavorar os demônios mesmo. Esse demônio que te atormenta, que leva você para o vício, para as drogas, para a bebida, para o sofrimento, para a depressão, para o pensamento de suicídio, para o pensamento de morte. Eu estou falando essas coisas porque o demônio sabe muito bem que Jesus Cristo está aqui presente. E eu estou apavorando os demônios em nome de Jesus. Os demônios implorando: Senhor, mansinhos, mansinhos, parecem uns gatinhos, não nos mande. Olha, parecem umas menininhas. Eram tão ferozes. Vai, demônio, até hoje você fez o que queria com essa pessoa, né? Satanás. Até hoje, demônio, você apavorou essa pessoa. Mas a tua hora chegou. Quem está apavorado agora é você, Satanás. Quem está apavorado agora é o demônio. Demônio com você, meu amigo, com você, minha amiga, era um valentão. Se divertia muito vendo o teu cabelo arrepiar no meio da madrugada, andando pela casa, né? Aqueles vultos, fazendo os barulhos, às vezes aparecendo nitidamente para você. Eu sei porque eu via tudo isso quando eu era um perturbado. Eu ficava com o cabelo arrepiado, meu corpo inteiro arrepiava. Eu cobria a cabeça de medo de abrir os olhos no escuro, porque eu via coisas. E os demônios que me atormentavam eram bem valentes. Eles me assustavam mesmo. Até o dia que Jesus Cristo entrou no meu quarto. Aí acabou a festa de Satanás. Até hoje os demônios se apavoraram. Até hoje. Mas hoje Jesus Cristo está entrando na tua vida. E se você quiser, Ele vai fazer morada em você. Os demônios: Senhor, não nos mande para o abismo. Olha, está passando uma manada de porcos ali. Permita-nos entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. O dono dos porcos vai tomar um prejuízo gigantesco. Eram 2.000 porcos, o Evangelho nos conta. Quem é que sabe aqui o preço de um porco? Quem sabe o preço de um porco adulto? Quanto custa um porco? Vai, gente, dá chute aí, me dá informação. 2.000 um porco? É de ouro esse porco? Não, 2.000 não, chutou muito. Eu falei para chutar, mas não exagera, né? Você mandou a bola lá para a lua. O quê? 300? Quem falou 300 reais? A senhora também? É por aí. Um porco adulto no Brasil custa cerca de 300 reais. Tem porco até de 12.000 reais, para quem falou aí, né? Tem uns porcos bem caros aí, dependendo da raça e do peso. Mas eu estou falando de porco mesmo, esses que estão aí, né, no chiqueiro, que estão aí nos quintais. Um porco popular. É mais ou menos isso que a senhora falou, 300 reais. 300 reais, viu, moça? Vocês têm porco em casa? Não, né? Já criou? Eu lembro que o meu avô criava porco, matava. Ficava desesperado vendo ele matar o porco. Mas olha, 300 reais. O dono desses porcos vai sofrer um prejuízo e Jesus não está nem aí com o prejuízo que vai causar para ele. Sabe por quê? Porque o dono dos porcos é um ímpio, não teme a Deus.
Porque a palavra de Deus proíbe para os descendentes de Abraão criar porcos e comer porcos. O porco é considerado um animal imundo na Torá, na lei de Moisés. Então o dono dos 2.000 porcos não é uma pessoa que respeita a lei de Deus da época, que proibia a criação de porcos, que as pessoas se alimentassem com porcos. Por que ele criava porcos? Quem que era o mercado daquele homem? Outros ímpios. Ele fornecia porcos para o exército romano, para os legionários romanos, porque os romanos não estavam nem aí, comiam porcos, e daí? A clientela dele, então, eram os pagãos, não os judeus. Jesus não está nem aí com o prejuízo que vai causar para esse, vamos chamar de fazendeiro de porcos, criador de porcos, pecuarista, né? 2.000 porcos a R$300, hein? Esse homem vai tomar um prejuízo de quanto aí? Faz a conta rápida, Giancarlo, por favor. Calcula, faz na máquina para a gente não errar. Ele vai tomar de uma única vez um prejuízo colossal, ele vai à falência. Jesus vai deixar ele quebrar. Que foi, Georgia? Quanto? R$600 mil. Na nossa moeda, esse criador de porcos vai quebrar. Ele vai tomar um prejuízo de R$600 mil. Eu acho até que depois ele vai tentar diminuir esse prejuízo, enganando os seus clientes romanos. Porque quando os demônios recebem a permissão de Jesus para entrarem nos porcos, deu um estouro naquela vara de porcos. Os porcos se agitaram, pularam, como se tivessem levado uma descarga elétrica. Toda a manada se assustou, a vara de porcos inteirinha se assustou e deram uma disparada sem saber a direção. E todos correram na mesma direção, todos os porcos dispararam na mesma direção, sem saber que estavam indo para o abismo. Tinha um despenhadeiro ali e embaixo o mar. E os 2.000 porcos foram caindo um atrás do outro, um empurrando o outro e correndo para o abismo, e foram caindo naquele despenhadeiro. E o Evangelho nos conta que morreram afogados. Eu disse que o dono dos porcos vai tomar um prejuízo, mas ele vai tentar amenizar, enganando os seus clientes romanos, porque com certeza ele vai recolher os porcos mortos, vai desossar, vai cortar as carnes e vai vender do mesmo jeito. Vai fazer uma liquidação. O prejuízo não vai ser 100%, mas acabou o rebanho dele ali. Quando os que cuidavam dos porcos, os porqueiros, assistiram aquele espetáculo terrível, ficaram tão apavorados que saíram correndo para a cidade de Gadara. Foram avisar o dono, foram avisar os moradores. A notícia se espalhou rapidamente e todo mundo com curiosidade saiu correndo de Gadara e foi até onde Jesus estava. Eles queriam ver os porcos boiando no mar. Eles queriam ver o endemoniado gadareno que ninguém conseguia amansar. E queriam ver quem era o homem que conseguiu domar aquela fera e provocar aquela notícia inédita que se espalhou rapidamente. A curiosidade dos moradores de Gadara fez todo mundo correr para onde Jesus estava. Eu vou te dizer uma coisa: Jesus vai fazer tantas coisas extraordinárias aqui neste lugar, que você, sua parentela, sua vizinhança vai querer correr para cá por curiosidade, para ver o que está acontecendo neste lugar, e você vai ser testemunha disso. Não apenas testemunha que vê, mas testemunha que vive um milagre. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus.
João-Ribe Palharim. Um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça. Jesus vai fazer tantas coisas extraordinárias aqui neste lugar, que você, sua parentela, sua vizinhança, vai querer correr para cá por curiosidade, para ver o que está acontecendo neste lugar, e você vai ser testemunha disso. Não apenas testemunha que vê, mas testemunha que vive um milagre. Hoje Jesus começou a operar o milagre na tua vida. E quando a população de Gadara chegou aonde Jesus estava, eles viram uma coisa que jamais imaginaram que seria possível ver naquele lugar. Eles viram Jesus assentado. E eu não te contei, o endemoniado gadareno que morava lá no cemitério, ele não usava roupas não, ele vivia nu. Mas quando os moradores de Gadara chegaram até Jesus, o que eles viram? Jesus assentado e... Giancarlo, vem cá. Senta aqui. Ó. Viram o que era endemoniado, com essa cara de anjo, dá uma olhada. Uma cara suave, um rosto tranquilo. Assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E Jesus aqui conversando com ele. E ele feliz da vida. É assim que você vai andar com Jesus agora, aos pés de Jesus. Obrigado, filho. Jesus agora é assim, você e ele. Aí quando os moradores de Gadara viram isso, temeram muito. Aquele lá não era o louco que nos aterrorizava há anos? Não era o endemoniado que despedaçava correntes e grilhões e esmigalhava as prisões? Não era ele o terror da nossa cidade? Não nos deixava dormir à noite uivando, gritando? Não é aquele que se feria com pedras, morava no sepulcro e se alimentava da carne de gente morta, ele comia os nossos parentes mortos? Não é ele que se feria com pedras no corpo inteiro? É ele sim, dá para ver ainda cicatrizes e cortes, mas ele está vestido e com perfeito juízo. Eles temeram muito. Como isso aconteceu? Como isso foi possível? E aqueles porcos lá no mar boiando, milhares de porcos mortos, afogados. Ficaram olhando o cenário, atemorizados. Volta aqui, pastor Giancarlo. E Jesus sentado, o que era endemoniado ali, feliz, calmo, tranquilo. Agora, preste atenção. Os demônios não queriam ir para o abismo, certo? Pediram, suplicaram para entrar nos porcos. Jesus permitiu. Houve o estouro e eles caíram no precipício, lá no abismo, e os porcos morreram afogados. Mas os espíritos não habitam em cadáveres, sejam humanos ou de animais. Quando aqueles espíritos viram que os hospedeiros
os corpos dos porcos estavam destruídos, quando os demônios tiveram que sair daqueles porcos mortos, 6.000 demônios, era uma média de 3 demônios por porco. Quando eles flutuaram, enquanto os porcos boiavam, os espíritos saíram e flutuaram. Jesus disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares desertos procurando repouso e não acha. E depois ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí, para o corpo humano onde eu estava. Jesus contou que é assim que eles trabalham. Quando aqueles demônios estavam flutuando, tendo saído dos porcos mortos, eles pensaram: vamos voltar para aquele corpo, para a nossa casa, que nós moramos muitos anos, onde bebíamos sangue, comíamos carne de falecidos, habitávamos em cemitérios, aterrorizávamos todo mundo através daquele corpo. Vamos voltar. Eles são obrigados a dar uma brecada violenta. Tiveram que parar no meio do caminho. Tiveram que parar, sabe por quê? Porque o moço continuava sentado aos pés de Jesus Cristo. E aqui nesse meu filho ninguém toca. Nenhum demônio, nenhuma entidade entra aqui. Aí Jesus falou: bom, já fiz o que eu tinha que fazer. Meus discípulos, chamou os 12, preparem o barco, porque o povo não me quer aqui, eu vou embora. Os gadarenos diziam: vai embora, vai embora, vai embora. O Senhor nos trouxe prejuízo, vai embora. Saia daqui. Eles preferiram continuar com demônios e entidades do que ficar com aquele que tinha poder para libertá-los. Tem gente que é assim, ué. Prefere o Exu, né? Tem gente que prefere o Exu, acha o Exu legal. E manda Jesus embora. Então Jesus disse: vamos atravessar e voltar para Galiléia. Vamos voltar para Cafarnaum. Eles não me querem aqui. Jesus não fica onde não é bem-vindo. O diabo não. O diabo, ele é um intruso. Ele é um invasor. Ele não respeita nada. Não respeita cabelo branco, não respeita criança, não respeita ninguém. Ele só respeita Jesus. Ele só respeita Jesus. Porque ele sabe quem Jesus é. Então Jesus disse para os discípulos: vamos embora. Aí quando Jesus desceu a praia e foi entrar no barco, o rapaz veio atrás. Fala: deixa eu ir com o senhor. Deixa eu ir com o senhor. Não, meu filho, não. Vou voltar para Cafarnaum. Pede de novo. Deixa eu ir com o senhor. Não, eu tenho um outro trabalho para você. Eu tenho uma missão para você. Agora que você está bem, vai para a tua casa, vai para a tua família, se apresenta, vai lá, se mostra e conta para eles quão grandes coisas Deus te fez. Vai, meu filho, vai. E Jesus disse que ele foi pregando. Imagina, fala aí para ele, fala para esse teu vizinho aí. Fala: eu era o endemoniado gadareno. Eu era o endemoniado que aterrorizava todo mundo. Ele foi pregando e contando para todo mundo. Mas como que você ficou bom? Ah, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Hoje você vai ter um encontro verdadeiro com o teu libertador. Vou te contar um caso real. Eu nem sei se eu devia te contar tanta coisa, mas eu acho que vai aumentar a tua fé. Esse caso é real que eu vou te contar agora. Algumas pessoas já sabem, porque eu contei no meu livro Quando Não Dá Mais. Mas eu vou contar para você o que aconteceu com uma mulher e com seu marido, lá no Rio de Janeiro. A vida deles foi desandando. Saúde, trabalho, finanças, casamento, tudo dando errado.
tristeza em cima de tristeza, depressão, angústia, pensamentos de morte. Eles não sabiam o que fazer. E essa mulher trabalhava num clube lá no Rio de Janeiro. E um dia ela estava pensando nos problemas dela, no sofrimento dela. E ela disse que do nada veio um homem conversar com ela. E esse homem disse: eu tenho poder para resolver todos os seus problemas e tirar você dessa situação. Porque a sua vida está assim, 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 contou a vida toda dela. Seu marido está assim, 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 contou tudo. Ela ficou admirada. Sem dizer uma única palavra, aquele estranho se apresentou e começou a dizer tudo da vida dela e mais, dizendo que podia ajudá-la e ainda torná-la muito rica. Ela ficou impressionada. É mesmo? Pode fazer tudo isso por mim? Posso. Mas você tem que seguir as minhas ordens sem qualquer questionamento. E ela ficou com medo. Como assim seguir suas ordens sem qualquer questionamento? Como assim? Ele falou: se você aceitar, eu vou resolver todos os seus problemas, do seu marido também, e vou tornar você uma pessoa muito rica. Mas tem que seguir as minhas ordens sem questionamentos. Ela ficou na dúvida e resolveu perguntar o nome, porque ela pensou: será que é um anjo? Porque sabe da minha vida, pode resolver os meus problemas, pode até me fazer uma pessoa rica. Preciso saber o nome desse homem. E ela perguntou: qual é o seu nome? E ele não economizou na apresentação, não disfarçou. Ele disse: Lúcifer. Ela teve medo, mas já que a vida dela só piorava e ele estava se prontificando a ajudar, por que não? Por que não? Já que Deus não se ofereceu para ajudar, o diabo veio se oferecer para ajudar. É isso que o diabo quer. O diabo chega para você quando você não tem comida e diz assim: se Deus existe, por que não te dá comida para comer? E quando você tem comida para comer e tem tudo, o diabo diz: para que você precisa de Deus se tem tudo? E essa mulher lá no Rio de Janeiro caiu que nem um patinho, aceitou a exigência que ele fez, entre várias, mas a principal. Ele disse: eu quero que você me reserve um quartinho na tua casa e me faça um altar. Nesse altar eu quero que você coloque uma imagem de Exu, com bastante colares no pescoço, e coloque do lado da imagem de Exu, porque a imagem de Exu vai ser a principal no teu congá. Você coloque outras imagens de religiões africanas e religiões indígenas. Disse para ela quais eram as estátuas que ela deveria comprar. Mas a principal era do Exu, a maior deveria ser do Exu. E ela obedeceu. O homem desapareceu. A partir daí, ela só escutava a voz desse Exu, a voz de Lúcifer. Ele não aparecia mais. Ela só ouvia a voz mandava ela fazer as coisas, ela fazia. Sem questionar, tudo ela obedecia. As ordens mais estapafúrdias e absurdas que uma pessoa sã e normal jamais obedeceria. Mas ela queria resolver todos os problemas e se tornar rica.
Então ela fazia tudo o que a voz mandava, entre outras coisas, invadir cemitérios, violar sepulturas, fazer trabalhos e oferendas sobre catacumbas com ossos de pessoas mortas, e em algumas ocasiões mandou ela comer carne de defuntos, e ela comeu. Tudo o que a voz do Lúcifer mandava ela fazer, ela fazia. Ela e o marido. Ela fez aquele quartinho no fundo do quintal. Era um espaço exclusivo de Lúcifer. Ela se vestia toda de branco. Ela enrolava um monte de contas e colares no pescoço, nos pulsos. Ela e o marido entravam lá, faziam as oferendas, acendiam velas, tudo que ele mandava, eles obedeciam. Só que a vida foi piorando, não melhorava nunca. E a voz vinha e mandava fazer outra oferenda, e eles faziam sem questionar. E a vida não se resolvia, só foi piorando. O diabo é um mentiroso. O diabo não pode melhorar a vida de ninguém. Ele pode te enganar. Mas melhorar de verdade, isso ele não faz. Pode ver que todos os agentes de Satanás que ficaram trabalhando no nosso país se passavam por bonzinhos, mas terminaram ou na cadeia ou numa vergonha total. O diabo é um péssimo patrão. Ele paga mal até os seus empregados. E os seus súditos, aqueles que o obedecem, estão perdidos. Porque o diabo não dá nada, ele tira. Jesus disse que ele veio para matar, para roubar e para destruir. A vida da mulher e do marido foi só piorando, e tudo que a voz do Lúcifer mandava ela fazer, ela fazia. Ela contou, ela foi lá na Paz e Vida do Rio de Janeiro contar isso. Esse testemunho está gravado. Nós temos as provas dela declarando tudo. Ela contou para milhares de pessoas ali no Rio, que numa noite ela entrou toda vestida de branco, com colares e contas, e o marido com ela, entrou no congá e ela estava em frente à imagem do Exu. E ela escutou uma voz que disse: liga o rádio. Ela pensou que era o Lúcifer mandando. Ela obedeceu na hora e ligou o rádio. Quando ela ligou o rádio, eu estava pregando lá no Rio de Janeiro. E o trecho que ela ouviu foi exatamente esse: o diabo não pode dar nada para ninguém. Só Jesus Cristo pode abençoar a tua vida, e Ele tem poder para desfazer qualquer pacto, e em nome de Jesus eu desfaço agora todo o pacto do diabo. Ela ouviu isso no rádio, naquele exato momento. Ela disse que os cabelos arrepiaram quando ela escutou isso, e os colares que estavam em volta do pescoço, as contas, arrebentaram sem que ninguém tivesse colocado a mão. E as bolinhas foram se espalhando pelo chão. Ela ficou mais assustada ainda. Aí ela olhou para o Exu. O Exu tinha vários colares e contas. Os colares no pescoço do Exu também começaram a arrebentar sem que ninguém colocasse a mão. E as estátuas, as imagens ao lado do Exu, sem nenhum dedo humano, foram tombando uma a uma, caindo, despedaçando, e por último, a imagem do Exu balançou e caiu por terra, para a honra e glória do nome de Jesus. E no rádio eu dizendo: quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha diante do teu rádio. E ela chorando muito, ela e o marido entregaram a vida para Jesus. Foi liberta. Aí ela veio lá na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, contar esse testemunho. Ela era uma gadarena, mas agora é uma serva do Deus Altíssimo. É uma serva do Deus Todo-Poderoso.
Agora ela não fala mais de Exu não, ela fala de Jesus. Agora ela fala de Jesus, o seu libertador, e mais que libertador, o seu salvador. Toda a igreja fique de pé, por favor. Eu estou te contando tudo isso, como era na época de Jesus e como é hoje em dia. O diabo não mudou o seu estilo de trabalho. Ele continua fazendo a única coisa que ele sabe fazer: mentir. Ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo continua cumprindo fielmente o seu propósito. O diabo é fiel para ele mesmo: matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu porém, vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. É isso que ele te oferece agora. Esse Jesus que libertou o gadareno, que libertou a mulher e o marido no Rio de Janeiro, e que tem libertado milhões de pessoas, e eu já vi de tudo, você pode ter certeza, eu sou testemunha de tudo. Esse mesmo Jesus está aqui. E esse Jesus quer fazer um pacto com você, não como o pacto das trevas, um pacto que traz sofrimento, dor, doença, vícios e desgraças. Não esse pacto. Ele quer fazer com você um pacto de vida eterna, um pacto de paz eterna, um pacto de prosperidade verdadeira, um pacto de vida de verdade aqui na terra. Ele quer fazer se você o receber como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O diabo pode mentir e dizer que o Exu é bom. O diabo quer passar por bom e Jesus recusou esse adjetivo de bondade. Porque eu vou dizer uma coisa: bom para ele é pouco. Bom é pouco. Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu quero que você se entregue para esse Jesus que está vivo. Porque a obra que ele fez na vida do gadareno e na vida da mulher do Rio de Janeiro, ele vai fazer muito mais ainda na sua vida. A partir de hoje, se você o receber como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele vai transformar a sua vida. Você vai saber o que é vida de verdade. João Ribe, eu quero entregar minha vida para Jesus. O que eu faço? Então levante a sua mão e declare: eu recebo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Olha o diabo perdendo, A partir de hoje, o diabo não terá mais domínio sobre a tua vida. Quanta gente, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para cá. Hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos os teus pecados serão perdoados. Toda maldição será arrancada. Todo mal que te atrapalha será retirado. E Jesus vai te transformar. Eu quero chamar aqui na frente os filhos e filhas pródigos. Os que estão sem igreja, os que já conhecem a palavra, mas estão afastados ou frios na fé. João Ribeiro, eu não me afastei ainda, mas eu estou muito frio na fé. Hoje eu senti a minha fé renovar. Então vem aqui para frente se você quer renovação da tua fé. Vem para cá. Isso, vem. Quero falar com quem está assistindo pela televisão, quem está assistindo pelo youtube.com/joãoribe, pelo facebook.com/joãoribe. Quero falar com você que está ouvindo pela Rádio Feliz FM ou alguma emissora de rádio no Brasil ou no mundo. Quero falar com você que está também ouvindo pelo podcast João Ribe.
Onde quer que você esteja ouvindo esta palavra, o Senhor Jesus falou com você. E se você deseja tudo isso que Ele tem para oferecer, e a oferta dele não é fraudulenta como a oferta do diabo, eu garanto para você, a oferta de Jesus não é fake news como a do diabo, a oferta de Jesus é verdadeira. Se você quiser esta oferta para você, então receba Jesus. Você que está à distância, receba Jesus agora como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e volte para Jesus. Quem está à distância, se possível, se ajoelhe ao lado do televisor, ao lado do rádio, ao lado do computador. E se você está em trânsito ouvindo no celular ou no aplicativo da Feliz FM e não pode se ajoelhar porque está dentro de um ônibus, de um trem, de uma condução, não tem como se ajoelhar, tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está num hospital ou numa cadeia e quer entregar a vida para Jesus, faça isso agora também. Você pode se ajoelhar dentro da cela, dentro dessa cadeia, você pode se ajoelhar. Não ligue para a zombaria dos outros presos. Se ajoelhe. Jesus vai te libertar, primeiro espiritualmente e brevemente dessas grades. E se na justiça do homem você não for libertado, mas na justiça de Deus o Senhor te libertar, essas grades não te prenderão quando Jesus Cristo voltar. Elas não te segurarão quando Jesus voltar. Então, não tenha vergonha dos outros presos e presas. Também estou sendo ouvido e assistido em penitenciárias femininas. Não se envergonhe não. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se ajoelhe dentro da cadeia. Isso mesmo. Como nós vamos nos ajoelhar aqui na frente. A igreja continue de pé, por favor. Se você não consegue se ajoelhar, não tem problema. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e entendi como funciona o mundo espiritual e que o diabo só teme ao Senhor. E o Senhor é o único que tem o poder de me libertar do meu inimigo, do meu adversário, daquele que até hoje tentou sem sucesso me destruir. E agora eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E por favor, Senhor, perdoe os meus pecados, apague o meu passado e me dê agora, junto com o perdão, a alegria da minha salvação por todos os meus dias. Até o último segundo eu vou Te servir e Te adorar, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E eu falo de novo para o céu e o inferno escutarem: o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Ele recebeu de Deus um dom especial para curar doentes e expulsar espíritos imundos. E quando ele começa a pregar, os corações se derretem na presença de Deus. João Ribe Palharim, um dos maiores evangelistas do Brasil. Venha estar com ele amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô e da rodoviária do Tietê. Temos estacionamento grátis. Traga todos os seus vícios, doenças e tormentos. A sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Compareça. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Este olhar tão silencioso parece gritar.
para mim pelo menos, Ele está me perguntando: eu fiz tudo isso por você. O que você é capaz de fazer por mim? Será que é só para mim que Ele olha dessa maneira? Ou para você também? Fiz tudo isso por você. E o que você está fazendo por mim? O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: conhecemos a caridade nisto, que Cristo, que Jesus, que Ele deu a sua vida por nós, e nós, eu e você, devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Por obra e em verdade. Muita gente fala que ama Jesus, mas não faz isso para que o seu sacrifício seja divulgado. E não é só questão de se falar da morte de Jesus, e sim o porquê da morte de Jesus. É isso que nós temos que falar. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, tormentos e pecados. Morreu o justo pelos injustos. Essa cruz não era para ele, não. Estava reservada para um pecador como eu e você. Mas ele veio e morreu no nosso lugar. E ele mesmo declarou na sua última noite de vida: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por muitos para remissão dos pecados, ou seja, perdão da dívida que o credor, que é Deus, oferece ao devedor, que é o pecador. Eu olho para Jesus na cruz e vejo o quanto Ele fez por mim. Você vê isso também? O quanto Ele fez por você? Então não ame só de boca, de língua, mas por obra e em verdade. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos anunciar pela televisão, pela rádio, pela internet e através de literaturas, de livros que distribuímos de graça. Devemos anunciar por quê? Porque Ele morreu na cruz para salvar os pecadores, dos quais eu e você somos os principais. Mas mesmo sendo pecadores, fomos salvos. Agora, Cristo deu a vida por mim e por você, e eu e você devemos dar a vida pelos irmãos, para que este sacrifício de Jesus chegue a todas as pessoas. Nós estamos aqui nessa rede de televisão, nessa rede de rádios, nessa rede da internet, mas você sabe muito bem o quanto custa um minuto na televisão. Você pode não saber o preço, mas sabe que um minuto na TV é muito caro. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você sabe que eu prego o Evangelho puro, a palavra pura, que eu não negocio o sangue de Jesus. Você pode pesquisar todo o nosso acervo que está no YouTube, no Facebook ou no podcast João Ribe. Tudo disponibilizado de graça. Ouça, assista todas as minhas pregações de anos e anos e me diga se você vai encontrar qualquer heresia,
qualquer coisa fora da palavra. A minha pregação é cristocêntrica. Eu só prego isso. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e Ele me salvou. Eu era um pecador, você era um pecador, você era uma pecadora e Ele te salvou. Agora nós queremos que este sacrifício de Jesus alcance, pela pregação da palavra, o maior número de pessoas. Por isso que Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura tem que ouvir esta palavra. Nós estamos fazendo isso a um custo elevadíssimo. E vou te confessar uma coisa, nós não temos os recursos, nós não temos o dinheiro para pagar as emissoras. Porque as nossas despesas só aumentam, só fazem aumentar. E se depender do nosso desejo de evangelizar, a despesa vai aumentar cada vez mais. Porque a cada dia, a cada semana, a cada mês, nós aumentamos o número de emissoras que, através de suas torres sobre os telhados, pregam Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero que você se torne um dos pregadores do telhado, que você faça algo, que não ame Jesus apenas de boca, de palavra, de língua, mas em obra e em verdade, que você entre em ação. Quero que você se torne um dos pregadores do telhado, com qualquer contribuição, mas que seja do fundo do teu coração, por amor a Cristo e ao Evangelho. Precisamos pagar esta emissora, em nome de Jesus. O que você pode fazer pela obra do Senhor? O sacrifício Ele já fez. Ele já fez tudo por mim e por você. E agora, o que é que você vai fazer por Jesus? O que é que você vai fazer por Jesus? O Senhor disse numa pregação que quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um discípulo na qualidade de discípulo receberá galardão de discípulo. Se você der um copo de água fria a um discípulo do Senhor Jesus, Ele disse, você está fazendo isto por mim? E na verdade não ficará sem galardão, não ficará sem recompensa. Eu sou discípulo do Senhor, eu sou pregador do Evangelho. Eu não fico me gloriando, sou profeta também, ainda que eu seja. Eu sou um evangelista, mas eu não consigo pregar sozinho. Sem a sua ajuda, nós sairemos da TV. Sem a sua cooperação no Evangelho, nós sairemos das rádios. Sem a sua cooperação no Evangelho, não teremos como imprimir e distribuir de graça livros que falam de Jesus. Precisamos de você. Olhe para Jesus. Fiz tudo por você. O que você está fazendo por mim? Eu quero que você contribua, porque quando você contribui para nos ajudar a pagar esta emissora e a patrocinar estas despesas, você está contribuindo para a obra do Senhor Jesus. Divulgar o que Ele fez, anunciar o que Ele fez e por que Ele fez. Você que entende esta mensagem, você que sabe que nós somos ganhadores de almas, me ajude a ganhar almas. A sua contribuição salva vidas. Jesus disse, o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Vamos pregar sobre os telhados dos prédios, através das torres de transmissão, de emissoras de TV, de rádios, de internet também, que estão sobre os telhados. Vamos pagar esses custos. Contribua. Veja, você me ajudando, você estará fazendo isso por Jesus. Você contribuindo para pagar esta emissora, você estará fazendo isto por Jesus. Você sabe o quanto Ele já fez por você. Faça, nem que seja um pouquinho só, mas faça por Jesus.
Quero que você deposite a sua contribuição e assim você será um patrocinador do Evangelho. Um pregador do Evangelho, um pregador do telhado, uma pregadora do telhado. Deposite a quantia que você puder, aquilo que você sentir agora no seu coração. Pega o aplicativo do banco no seu celular, ou no computador, ou o bankphone, ou vá num caixa eletrônico e deposite o que puder nessa conta do Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Eu vou deixar a conta aqui para você copiar. E se você já usa o Pix, vou colocar a chave Pix dos pregadores do telhado, que é o número de um celular. Anote, por favor. 11 9 77 37 7677. Vou deixar tudo aqui e peço que, ao fazer o seu Pix ou a sua transferência eletrônica, você encaminhe o comprovante do seu depósito, da sua doação, da sua oferta, para este mesmo número de celular, 11 9 77 37 7677, porque nós vamos incluir o teu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado. São os nomes das pessoas que amam o Senhor Jesus, amam o seu Evangelho e são fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. Jesus já fez muito por você. Fala a verdade. Quantas bênçãos, curas, milagres, libertações, livramentos, prosperidade, hein? Ele já fez muito por você. E o principal, a salvação da tua alma. O que é que você pode fazer por ele agora? Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ó. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, de maneira educada, o apóstolo João está dizendo, vamos parar de hipocrisia, você fala que ama Jesus e não faz nada pelo Evangelho? Fica falando glória, aleluia, amém, te amo Jesus e não faz nada, fica só na boca, fica só na língua. A palavra está dizendo, faça isso por obra e em verdade. E o melhor de tudo é que você estará fazendo para o próprio Senhor Jesus. Ele merece, não merece? Ele merece. Deixa eu colocar a conta aqui de novo. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Ou na chave Pix, que é o número do celular dos pregadores do telhado, 11 9 7737 7677. Faça isso agora mesmo e nos encaminhe o comprovante para a gente colocar o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos anunciar que Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de toda a raça humana. Deus te abençoe. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Bom, minha gente, chegamos ao final do programa de hoje e você vai receber a bênção de Deus na sua vida, mas não se esqueça, eu e o meu pai, pastor João Ribe Palharim, estaremos esperando você amanhã na sede nacional da Paz e Vida em 2 horários, hein? Às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, ali do lado do metrô Portuguesa Tietê, com estacionamento grátis. Não falte, vai ser uma bênção. E agora eu vou declarar na sua vida a bênção sacerdotal. Receba com fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!